Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao módulo 3 da nossa disciplina de Teoria e Metodologia do Futebol. Nesse módulo, nós vamos discutir sobre o processo de formação de crianças e adolescentes por meio do futebol, bem como nós vamos abordar questões metodológicas, ou seja, nós vamos falar sobre possibilidades que nós temos para ensinar os elementos técnicos, táticos, os conteúdos que envolvem o jogo de futebol para crianças e adolescentes. Na aula de hoje, nós vamos iniciar essa discussão falando sobre o processo de formação a longo prazo no âmbito esportivo. Então, nós vamos começar a aula falando sobre a iniciação esportiva, que acontece dentro da escola para muitas crianças. Vamos falar sobre o Development Model of Sport Participation, que é um modelo teórico para explicar essa trajetória esportiva de crianças e adolescentes no esporte. Vamos falar sobre o conceito de jogo deliberado e prática deliberada, bem como a sua correlação com as aulas de educação física, e vamos finalizar a aula com considerações finais. Pessoal, então, esse processo de formação esportiva, né, de formar indivíduos, né, formar competências por meio do esporte, ele tem sido extensivamente estudado pelos pesquisadores relacionados, né, que estão implicados na área esportiva, ok? Quando nós falamos em formação esportiva, nós precisamos definir, não é? Inicialmente, o que seria a iniciação esportiva e o que seria o processo de especialização esportiva, que são coisas diferentes, que estão acontecendo dentro desse processo de formação esportiva a longo prazo, tá bom? Então, a iniciação esportiva é o período em que a criança inicia a prática regular e orientada de uma ou mais modalidades esportivas, ok? Então, nós podemos chamar de iniciação esportiva toda vez que ocorrer aquelas interações iniciais da criança com uma modalidade esportiva. E a iniciação esportiva para um conjunto grande de crianças, ela ocorre por volta dos 6, 7, 8 anos de idade dentro do ambiente escolar, ok? O segundo conceito que está dentro também desse processo de formação esportiva seria a especialização esportiva. No processo de especialização esportiva, nós vamos ter uma ênfase em uma modalidade que a criança ou adolescente ele vai escolher, por meio, então, do aperfeiçoamento técnico e tático com gradativo aumento de competições, ok? Então, vejam, pessoal, que nós, quando somos crianças, nós somos inseridos no ambiente esportivo, né? As pessoas acreditam que por meio do esporte eu posso me desenvolver, eu pode contribuir com a minha formação humana, né? E então nós iniciamos, somos inseridos no esporte, isso é iniciação esportiva, e ao longo da minha trajetória no processo esportivo, eu posso me especializar esportivamente. Eu posso chegar lá na minha adolescência e falar: olha, eu quero escolher o futebol para ser a modalidade que eu vou me especializar. E aí realizar treinamentos técnicos e táticos e começar a ser inserido em competições de futebol. Bem? E aí, então, pessoal, diversos modelos, diversas teorias têm sido utilizadas para determinar as melhores estratégias para formar jogadores profissionais com qualidade, tá bom? Então, diversos autores têm proposto isso. Por quê? O processo de formação esportiva, ele é um processo a longo prazo, então nós temos a variável tempo, né, como uma variável importante nesse processo. Não é algo imediato, é algo que leva tempo para acontecer e é algo também que envolve
um investimento, seja de dinheiro, seja de recursos materiais, seja de energia da pessoa que vai passar por esse processo, bem como dos seus familiares e pessoas próximas que vão estar envolvidas, não é? Em treinamentos, em rotina de treinamentos e bem como nas competições, tá bom? Então, diversos autores, pesquisadores ao redor do mundo têm se preocupado com esse processo. O que nós temos observado entre esses diferentes pesquisadores ao redor do mundo sobre o que eles entendem ser consensual na área de desenvolvimento a longo prazo? Primeiro, os autores são consensuais de que a criança deve praticar um elevado número de atividades variadas antes de se especializar em uma só modalidade. Ou seja, a criança, antes de treinar somente o futebol, não é, somente o basquetebol, ela deve ser submetida a um conjunto de modalidades, de aulas, para que esse conjunto de aulas e de modalidades elas aumentem o repertório motor dessa criança, ensinem essa criança a utilizar os movimentos corporais de diferentes maneiras. Isso pode enriquecer a sua formação esportiva. O segundo consenso na literatura é de que uma criança, durante o processo de formação esportiva, deve obter apoio de pessoas próximas. O suporte dos pais, dos familiares, dos amigos, dos treinadores é muito importante para que essa criança consiga se desenvolver dentro do esporte. E o terceiro consenso desses pesquisadores é de que essas crianças elas devem se envolver em contextos apropriados de prática, que sejam ajustados para as suas faixas etárias, para as suas possibilidades, não é? À medida em que a manifestação, o seu desenvolvimento motor, a sua prática nas modalidades, ela vai se dar por meio de uma combinação de questões individuais relacionadas à maturação dessa criança, né, ao processo de crescimento dessa criança, e também vai se dar em função do que o contexto dessa criança está oferecendo, políticas públicas, de repente a prefeitura da cidade montou um projeto no bairro que ocorre prática esportiva, então junto com as questões individuais, existem questões do contexto, do ambiente em que essa criança está inserida, e também está o desenvolvimento esportivo, a manifestação de qualidades vai ocorrer por meio da proposição, por meio dos professores, ou sem os professores, né, as crianças por elas mesmas, de práticas, de contextos de prática, de tarefas ajustadas para que essas crianças consigam resolver tarefas, problemas dentro dessas tarefas, né, e essas tarefas vão estimular a manifestação de competências motoras, ok? Bom, e aí então, pessoal, vamos entender esse modelo que foi proposto pelo Jean Coté, tá bom? Chamado Developmental Model of Sport Participation, ok? Bom, esse modelo de desenvolvimento, ele está estruturado, né, a partir dos conceitos de jogo deliberado e de prática deliberada, ok? Então, o que seria o jogo deliberado? Então, o jogo deliberado, pessoal, significa um conjunto de atividades físicas e movimentos realizados espontaneamente, com o propósito de diversão, como jogos e brincadeiras que são praticadas nas ruas, nos parques, em ambientes não formais, determinadas e reguladas pelo próprio praticante, ok? Então, toda vez que a criança vai brincar na praça, na rua, vai jogar bobinho, gol a gol, paredão, classe, linha, né, que são brincadeiras com bolas, por exemplo, esses contextos são contextos de jogo deliberado. Nós não temos a mediação de um adulto,
a criança ela joga por prazer, ela joga por motivações próprias, ok? E esses contextos de jogo deliberado, eles favorecem o desenvolvimento de diversas competências. A criança ela se sente engajada naquela atividade, não é? E não tem a mediação de um adulto. Um segundo conceito importante aqui para esse modelo é o conceito de prática deliberada. Já o conceito de prática deliberada corresponde à exercitação individualizada de atividades específicas de treino que são intencionalmente planejadas por um treinador ou professor, tá? De forma a melhorar aspectos da performance de um indivíduo por meio da repetição e do refinamento desses movimentos, apoiados por constante monitoramento e feedbacks por parte do condutor do processo. Então, a prática deliberada seria o treinamento mesmo, a mediação por meio de um adulto, né, de um professor de educação física, de um treinador. Então, pessoal, nós temos esses dois conceitos aí que são importantes de jogo deliberado e prática deliberada. Jogo deliberado, maior espontaneidade, maior liberdade da criança de se inserir, maior motivação, e o contexto de prática deliberada, de exercitação, de repetição, de feedback do professor, né, para que a criança vá aprendendo. Ambos os conceitos, ambas práticas são importantes nesse processo de formação esportiva. Agora, elas vão aparecer dentro desse período temporal em diferentes proporções que nós vamos ver já na sequência, tá bom? Então, esse modelo, pessoal, preconizado pelo professor Jean Coté, ele preconiza a possibilidade de 3 trajetórias esportivas para as crianças e adolescentes por meio do esporte, tá? Então, acompanhe comigo esse raciocínio. Nós temos 3 trajetórias, tá? Nós temos essa trajetória aqui da esquerda, que é uma possibilidade, essa trajetória aqui do meio, que é uma segunda possibilidade, e essa trajetória da direita, que é uma terceira possibilidade, tá? Por volta dos 6 anos de idade, as crianças entram no esporte. Elas começam a realizar o que nós definimos anteriormente como iniciação esportiva, tá bom? E aí, pessoal, nós podemos, já aqui no processo de iniciação esportiva, adotar 2 trajetórias distintas, tá? Nós podemos optar por uma primeira trajetória, que nós vamos chamar de anos de diversificação esportiva, que é uma etapa que vai até por volta dos 12 anos de idade, tá? Então, dos 6 aos 12 anos de idade, onde nessa etapa de diversificação esportiva nós vamos ter como atividades uma baixa quantidade de prática deliberada e então nós vamos dar uma vazão maior ao jogo deliberado, né, atividades espontâneas, em detrimento à prática deliberada, e a criança ela vai se envolver em vários esportes, tá bom? Então nós não devemos aqui, por essas 2 trajetórias iniciais, nós não devemos dar uma ênfase a uma modalidade apenas, tá bom? Então, na aula de educação física deve ter futebol, futsal, basquete, jogos populares que lembram a lógica dos esportes coletivos, não precisa ser o esporte propriamente dito, tá bom? Então, quanto mais novinha a criança, maior a quantidade de jogo deliberado e menor a quantidade de prática deliberada, ok? A segunda trajetória que nós podemos escolher já na iniciação esportiva é fazer o que nós conhecemos como especialização precoce. Tá? Então, vejam, entramos no esporte, nós temos 2 possibilidades. Ou fazemos os anos de diversificação esportiva, ou fazemos o que nós conhecemos como especialização precoce. O que seria especialização precoce? Como o próprio nome sugere, nós vamos especializar essa criança em uma modalidade. Tá? Então, já aos 6, 7, 8 anos, nós vamos fazer uma alta quantidade de prática deliberada. Então, nós vamos submeter essa criança a exercícios muito direcionados a uma modalidade esportiva, tá?
baixa quantidade de jogo deliberado, então aquelas atividades pouco estruturadas, espontâneas das crianças, né, elas acabam ficando de lado, ok? E nós vamos dar um foco em um esporte, ok? Se vocês, né, se as crianças optarem, os pais, os treinadores, os professores optarem por essa via da esquerda, dos anos de diversificação esportiva, nós podemos, após os 12 anos de idade, caminhar para outros dois caminhos distintos, tá? Nós podemos caminhar para uma via ali dos 12, 13 até os 18 anos, que nós chamamos de anos de recreação, ok? Ou nós podemos caminhar entre os 13 e 15 anos para a via da especialização, ok? Então, essa via dos anos de recreação, elas são caracterizadas por alta quantidade de jogo deliberado, aquelas atividades de prazer, diversão, baixa quantidade de prática deliberada, e as atividades vão ter uma ênfase voltada à aptidão, à saúde, à diversão, à formação dessa criança e adolescente, tá bom? Então, depois dos anos de diversificação, nós temos a possibilidade de caminhar para a recreação. A segunda possibilidade é nós caminharmos para a especialização esportiva, ok? Que vai dos 13 aos 15 anos em média. Então, nesse ano de especialização, nós vamos começar a equilibrar a relação entre jogo deliberado e prática deliberada. E nós também vamos afunilar a prática esportiva em algumas modalidades, tá bom? Então, aqui nos anos de diversificação até os 12 anos, sugere-se que a criança pratique vários esportes. Quando a criança opta por essa via da especialização, nós vamos então dar uma ênfase a algum viés ali, né? Vai enviesar para algum lado, para algum esporte, esse processo, tá bom? Se a criança, o adolescente, a família optaram pelos anos de especialização, por essa via da especialização, né? A próxima etapa que esse adolescente vai percorrer são os anos de investimento, que vai dos 15 aos 18 anos. Aí nessa faixa etária, nós vamos oferecer uma alta quantidade de prática deliberada em um único esporte. Então, os treinamentos entre os 15 e 18 anos vão ser muito enviesados para uma modalidade. Então, aqui nós vamos ensinar os elementos bem específicos de performance de uma modalidade, ok? Então, vejam, pessoal, que dos 6 aos 18 anos, de acordo com esse modelo, as crianças podem percorrer 3 trajetórias distintas, não é? Elas podem passar pela diversificação esportiva e escolher a recreação ou escolher a especialização em investimento, né? E ainda, durante a entrada no esporte, elas podem escolher a especialização precoce, tá bom? Dependendo da trajetória que essa criança escolher, quais vão ser os resultados prováveis que elas vão colher, tá bom? Então, se a criança fizer essa trajetória aqui, tá? Ela entrar no esporte, fazer os anos de diversificação esportiva e caminhar para os anos de recreação, os prováveis resultados dessa criança vão ser a participação recreacional, o aumento da saúde física e o aumento da diversão. Se a criança optar por essa via aqui, os prováveis resultados são performance de elite, essa criança se torna um atleta de alto rendimento, nós vamos ter um aumento da saúde física e um aumento da diversão pelo esporte. Se a criança optar por essa via da especialização precoce, os prováveis resultados são que essa criança se torne um atleta de elite também, mas pode acontecer também uma redução da saúde física e a redução da diversão, à medida em que nem sempre no processo de especialização esportiva precoce nós vamos ter um equilíbrio das cargas de treinamento, né, dos conteúdos que estão sendo transmitidos ali desde as idades iniciais. Então, isso pode ocasionar em lesões, em um prejuízo na saúde
dessas crianças e, obviamente, também a criança acaba perdendo a questão da diversão. À medida em que desde os 6, 7, 8 anos, ela vai ter um treinador ali na beirada do campo falando na orelha dela, cobrando resultados e cobrando que ela esteja sempre evoluindo no seu desempenho, ok? E dentro desse processo, pessoal, nós temos um quadro de elementos que influenciam, tá, o desenvolvimento pessoal, né, desse indivíduo no esporte, tá? Nós temos os elementos dinâmicos nesse processo de formação, que seriam as engrenagens, aquilo que traciona o processo, tá? Que é composto pelos contextos apropriados de prática, pelo engajamento em atividades da criança e pelas qualidades das relações que essa criança estabelece dentro desse processo, tá? Essas três coisas, então, são as engrenagens, o motor do processo de formação esportiva. Esses elementos, quando bem pensados, bem organizados, eles vão conduzir ao desenvolvimento de atributos pessoais dessas crianças, que nós chamamos dos 4 Cs, né? Que seria o desenvolvimento de competências, seja essa competência física, técnica, tática, psicológica, tá? Das diversas competências que são importantes no jogo, vão também contribuir para o desenvolvimento de confiança, conexão dessa criança com o contexto esportivo e o desenvolvimento de caráter, o respeito às regras do jogo, né, e por aí vai. E os prováveis resultados acumulados dentro desse processo seria a participação esportiva, mesmo aqueles que não viram atletas, né, mas eles passam a participar de modalidades esportivas, o desenvolvimento de performance, ou seja, por meio dessas engrenagens, dos elementos dinâmicos, né, dos contextos apropriados, o engajamento de atividades e qualidade das relações. Nós podemos ter o desenvolvimento de performance, desse indivíduo se tornar um atleta de alto rendimento, e também o desenvolvimento pessoal, né, o desenvolvimento relacionado à formação humana desse indivíduo, tá bom? Vamos dar uma ênfase um pouquinho maior aos elementos dinâmicos, aos motores que tracionam esse processo de formação esportiva ao longo do tempo. Os contextos apropriados, pessoal, se referem à diversificação de materiais, à qualidade dos locais de prática, se eu tenho bastante bolas, cones, se o ambiente físico ele é adequado, né? Se qual é o tamanho dessa cidade, né? Depende da dinâmica dessa cidade, pode favorecer o indivíduo se desenvolver mais ou menos, as instituições que estão por trás da formação desse indivíduo, né? Como essas instituições pensam o processo de formação esportiva, as competições que essas crianças são submetidas, ou seja, será que essas competições respeitam os pressupostos de formação esportiva e humana? Será que essas competições estão organizadas adequadamente para o desenvolvimento de competências dessas crianças? Tá bom? Então vejam que os contextos que cercam essa criança são faz parte de uma engrenagem que contribui para a formação esportiva ao longo do tempo. O segundo elemento dinâmico que vai contribuir para esse processo de qualidade, de formação esportiva de qualidade, seria o engajamento em atividades. E aí nós estamos nos referindo especificamente dos conceitos de jogo deliberado e prática deliberada. Então, será que nós, professores de educação física, estamos engajando os jovens em atividades que estão adequadas a esses jovens? Né? Será que a tarefa de treino ou de aula que eu estou propondo está muito difícil para esse jovem? Está muito fácil? Será que eles estão aprendendo os conteúdos técnicos e táticos das modalidades que eu estou ensinando? Ok? Quanto melhor for esse engajamento das crianças e dos jovens nessas atividades
de jogo deliberado e de prática deliberada, melhor vai ser essa atração também de formação esportiva a longo prazo, tá bom? E dentro desse processo, pessoal, é importante a gente relembrar que durante os anos de diversificação esportiva, nós vamos ter na balança entre jogo deliberado e prática deliberada, nós vamos propor mais atividades de jogo deliberado e uma menor quantidade de prática deliberada. Nos anos de especialização, nós vamos equilibrar essa balança e nos anos de investimento, nós vamos aumentar a quantidade de prática deliberada e diminuir a quantidade de jogo deliberado. Ok? E o terceiro motor aqui, o terceiro elemento dinâmico, seriam as qualidades das relações que se estabelecem dentro do processo de formação esportiva. Olha, pessoal, as relações que a criança estabelece com os pais, os amigos, os pares de colegas, os professores, as pessoas que estão em volta dela, são decisivas para essa criança continuar a se desenvolver por meio do esporte, tá bom? A influência de pessoas próximas à criança vão impactar no contexto esportivo, ok? Se a criança tem uma boa relação com o seu treinador, se esse treinador se preocupa com o desenvolvimento dessas crianças. Então, esse é a terceira engrenagem aqui de elementos dinâmicos que são dinâmicos, né? Ao longo do processo são dinâmicos, eles não são estáticos, eles vão sofrendo alterações ao longo do processo e esses elementos, eles em interação, eles contribuem para uma formação esportiva de qualidade para os nossos jovens, tá bom? É importante destacar ainda em relação à qualidade das relações que durante os anos de diversificação esportiva, a criança ela vai ter uma influência forte dos pais. Então, os pais aqui são decisivos nesse processo, tá bem? É importante que vocês, quando estiverem trabalhando, tentem envolver os pais nessa discussão, né? O pai não pode, no jogo, e ficar pressionando a criança, gritando com a criança, né? Pressionando excessivamente, ok? Os pais têm de valorizar o esforço dessa criança, valorizar o ganhar, o perder, o empatar como parte do processo de formação esportiva dessa criança, tá bom? A competição como um meio de formação esportiva e não como um processo, uma finalidade do processo de formação esportiva, né? A criança aprende o jogo também por meio da competição e não é a competição o elemento final, o mais importante do processo, tá bom? Durante os anos de especialização esportiva, ali por volta dos 13, 14, 15 anos, esse adolescente ele vai ser bastante influenciado pelos seus treinadores, pelos seus professores. E nos anos de investimento, entre os 15 e 18 anos aproximadamente, esse adolescente ele vai ter uma influência forte dos seus pares. Então vejam como a qualidade da relação ela também é dinâmica, ela vai se alterando ao longo do tempo e tudo isso junto auxilia na explicação da formação esportiva desse jovem a longo prazo, tá bem? Então, pessoal, depois de tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, quais são as reflexões finais possíveis que nós podemos fazer em relação à formação esportiva a longo prazo das crianças e dos adolescentes? Primeiro, eu gostaria de trazer um artigo aqui para vocês, né, uma reflexão do Erickson, de 1993, que ele traz ele escreveu um artigo chamado O papel da prática deliberada na aquisição da performance esportiva de experts, tá bom? E nesse trabalho, os autores defendem que o desenvolvimento do talento, ele é resultado da prática extensa, né, da prática deliberada por pelo menos 10 anos de idade, 10 anos de prática deliberada. E esse tipo de trabalho começou a desenvolver a ideia nos treinadores, nos professores de educação física, de que nós, então, deveríamos
trabalhar para chegarmos lá aos 15, 16, 17 anos, manifestando qualidade, expertise, né, nós deveríamos, então, se são 10 anos, 12 anos para essa criança desenvolver qualidades, competências e demonstrar talento, nós devemos, então, começar muito cedo. Então, vamos colocar essa criança aos 5, 6, 7 anos já em contextos de prática deliberada, porque aos 15, 16, 17, essa criança vai manifestar os seus talentos esportivos, ok? Aqui um outro estudo do Erickson que reforça, né, essa questão da prática deliberada, da quantidade de prática deliberada sobre a qualidade, né, a manifestação de um talento, tá? Aqui nesse gráfico está sendo apresentada a relação entre, no eixo Y, né, a quantidade de horas acumuladas de prática e aqui no eixo X a quantidade de anos, tá bom? De músicos, beleza? Aqui no risquinho com um triângulo no risco, nós temos violinistas profissionais, no quadradinho, experts, na bolinha, com fundo branco, né? Bons experts, a bolinha preenchidinha, uma expertise um pouco menor, e o triângulozinho aqui, o losango, né, com os pianistas amadores, tá? E aí vejam que esse estudo publicado pelo Erickson, ele reforça essa ideia, à medida em que nós temos à medida em que nós vamos tendo aqui, ó, os profissionais e os experts, né, eles têm uma maior quantidade de prática, né, e uma maior quantidade de anos também. Aliás, ao longo dos anos deles, né, aos 20 anos, eles estão praticando muito mais, fazendo muito mais prática daquela atividade do que os amadores, que estão aqui, ó, nessa trajetória aqui, tá? Acontece, pessoal, e aí eu vou fazer agora a leitura do lado oposto, tá? Do outro lado da moeda. Esse outro estudo, publicado por André Roca e Paul Ford, tá? Chamado Desenvolvimento de Atividades na Aquisição da Criatividade em Jogadores de Futebol, os autores fizeram um estudo retrospectivo, tá? Investigando o que é que os praticantes de futebol faziam antigamente, tá? E eles verificaram que as atividades, os jogadores que eram mais criativos, tá? Eles faziam atividades informais, não organizadas, ok? Jogavam livremente, e isso está positivamente associado com a necessidade, com a necessária, o necessário desenvolvimento de níveis de criatividade e habilidade, ok? Então vejam que, por um lado, nós temos que a prática deliberada, né, o desenvolvimento de atividades estruturadas, organizadas, o feedback do treinador, como uma importante variável no processo de formação esportiva a longo prazo, né, para o desenvolvimento da expertise, como traz o professor Erickson. E aqui do outro lado, nós temos que, nas idades iniciais, jogar livremente, fazer o jogo deliberado, ele contribui para o desenvolvimento da criatividade, né, em jogadores de futebol, tá? Então, pessoal, as sementes, né, de forma análoga aqui, as sementes devem ser lançadas com a terra pronta para recebê-las, tá bom? Essa é a principal conclusão que nós podemos chegar a partir desses estudos que são, em tese, contraditórios, tá? Nós temos de observar se o que nós estamos fazendo com as crianças e adolescentes não tem um desajuste entre aquilo que a criança pode oferecer, né, em termos biológicos, sociais, psicossociais, e aquilo que de fato está acontecendo, ok? Se houver um desajuste entre esses estímulos, nós podemos contribuir para o desenvolvimento de lesões,
e também para um processo que a literatura chama como dropout, ou o abandono esportivo. Essa criança, ela está sendo exigida para além daquilo que ela pode naquele momento, e isso vai incomodando essa criança e ela vai acabar não querendo mais ficar naquela modalidade de se desenvolver, tá bom? Então, vejam que nós temos que equilibrar bastante essa questão do jogo deliberado e da prática deliberada. Tá? E esse equilíbrio é importante para não acontecer isso que vocês estão vendo nessa charge. A criança chegar para a mãe e dizer: mãe, quando crescer eu não quero mais ser jogador de futebol, tá bom? Então é com essa reflexão que eu encerro a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que ficou, por favor, me escrevam ou escrevam para o Guilherme, ok? Um grande abraço, até a próxima.